Bem, todos encontraram, Salmo 133. Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola de suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Aleluia. Nós estamos aqui reunidos e o Senhor me trouxe à memória essa palavra. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Aleluia. Nós estamos aqui comemorando 10 anos de ministério e eu me sinto muito emocionada em estar aqui, porque eu não estou aqui desde o início, mas foi pela comunhão dos irmãos que fizeram me sentir tão à vontade, me fizeram sentir tão pertencente dessa obra. Eu acredito que o Senhor tem acompanhado cada um de nós por conta desse princípio, por conta de nós sermos uma igreja que estamos firmadas na palavra do Senhor, por sermos pessoas que estão disponíveis a estar em comunhão com os nossos irmãos. Então eu gostaria de convidar você nessa noite a cumprimentar o seu irmão, a dar um abraço. Ei, alguém pode me ajudar? Eu estou aqui há muitos dias, com fome, com sede, com frio e com lembranças que não me deixam dormir. Eu sei que vocês não entendem o que está acontecendo, mas eu preciso contar. E eu preciso contar antes que seja tarde demais. Era um domingo à noite, um dia comum. Eu estava ao lado da minha família com a minha melhor roupa e estávamos adorando ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é o aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, Não se pode mais adorar esse Deus. Isso era nos tempos passados. Agora é do nosso modo. Todo mundo puxou agora. E de repente os gritos. Você entendeu o que estava acontecendo ali? Eu perguntava: pai, o que é isso, pai? Eu tô com medo. Pai, me protege, pai. Esse é o último sonho que meu pai disse a mim. Ah, filhinha, com toda essa dor, você precisa ser forte. Não negue a Cristo. Se eu consegui me recuperar de tudo que eu tinha visto ali, eles não tiveram pena
noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar,
porque Ele é poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Minha alma será
escuta o meu clamor. Mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Permanecer até o fim. Permanecer até o fim com o Senhor. Permanecer, permanecer. Xerelelabaraias. Declare para o Senhor: eu quero permanecer até o fim, Senhor. Xerelelabaraias. Oh, glória, xerelelabaraias. Santo, declare essa noite assim. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Declare pro Senhor, fale pra Ele. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Aleluia, glória a Deus Santo, até o fim, Senhor, até o fim, até o fim, até o fim, Senhor. Xerelelabaraias, até o fim, até o fim, até o fim, Senhor. Xerelelabaraias, xerelelabaraias. Oh, glória, 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 glória. Maravilhoso, Senhor, aleluia. Jesus, 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 Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos ser daqueles que permanecem até o fim? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quero agradecer o convite pelo Léo, pela pastora, pelo pastor, pela igreja. Obrigada por receber a gente tão bem. Obrigada, que Deus abençoe e multiplique essa bênção, que o Senhor Ele venha abençoar vocês grandiosamente, porque vocês são muito abençoados. Vocês recebem a gente com tanto amor, com tanto carinho. Quero agradecer minha igreja, que também veio, né, alguns comigo aqui, tá ali. Glória a Deus, a todos que estão aqui, porque a gente não faz nada sozinho nessa vida. Quando a gente veio aqui no feriado, vocês fizeram algo junto, porque a comunhão, a menina que começou aqui, né? Ela falou sobre comunhão. Vocês fizeram algo junto. Então, eu tenho que agradecer sempre pela vida de cada um. A Manuela, a Bianca, a Isabel, o Hélito, a Beatriz, o Antônio, a Lorena, o Vinícius e o Isaac. E tenho que agradecer meu esposo, que está aqui também, sempre comigo, na presença do Senhor. Se você está aí com a sua família, dá um abraço e agradece. Fala: obrigada, eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu te amo. Abraça forte e fala: eu te amo. Obrigada por estar aqui essa noite comigo. Eu te amo. Agradece ao Senhor, porque se aleluia. Porque se foi possível esses 3 dias de culto que vocês tiveram, de festejar essa data especial, é porque vocês se amam e vocês são unidos. Que Deus abençoe. E a gente agradece a oportunidade em nome de Jesus.
Glória a Deus, aleluia! Sopra sobre nós, Espírito de Deus. Sopra sobre nós, toca nossos lábios, perdoa os pecados. Espírito de Deus, sopra sobre nós e aviva-nos, 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 Senhor, aviva-nos, 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 Senhor.
brasas do altar, fogo que consome, santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Santo é o Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu Intensamente buscarei, enquanto eu viver eu te perseguirei. Diga isso a ele, diga. Tua glória. Intensamente buscarei, enquanto eu viver eu te perseguirei. Meu desejo, tua glória. Pra onde que nós vamos? Vou atrás de ti, eu vou atrás de ti, eu vou atrás de ti, eu em glória seguimos, distante da distração. Queremos a face, queremos o coração do Pai. Em glória seguimos, distante da distração. Queremos a face. A ti eu quero ir, tua glória contemplar. Mostra-me tua face, Deus. Eu insisto ainda que eu morra. A ti eu quero ir, tua glória contemplar. Mostra-me tua face, Deus. Eu insisto ainda que eu morra. A ti eu quero ir, tua glória contemplar. Mostra-me tua face, Deus. Eu insisto ainda que eu morra. Ainda que eu morra. Pega suas mãos e diga, erga e diga. Que se levantem os amigos do noivo, que se levantem os amigos do noivo, que se levantem os percussores. Nós só queremos uma coisa, e essa coisa é você. Que se levantem os amigos do noivo, que se levantem os
anjos passeiam entre nós. Eu vejo os céus abertos aqui, flua do trono rio, flua do trono rio de Deus, flua do trono rio, flua do trono rio de Deus, flua do trono rio, flua do trono rio de Deus. Nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia, uma igreja que foi aprovada pelo Senhor. Nesses dias nós ouvimos falar, pastor Guilherme esteve aqui ontem, pastora Pâmela esteve na sexta-feira ministrando. Nós ouvimos falar sobre a igreja de Éfeso, uma igreja que resistiu aos falsos ensinos, resistiu às doutrinas dos nicolaítas, mas porém perdeu o seu primeiro amor e não conseguia mais fazer as primeiras obras. Todos acharam aí? Diz assim a palavra de Deus no versículo de número 7: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás, e que se dizem ser judeus, mas não são. São mentirosos. Farei que se prostre aos seus pés, e reconheça que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação, que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venham em breve, retenham o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que do céu desce ataviada da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Você pode fechar os seus olhos um minutinho? Se você puder fazer isso, fechar os seus olhos comigo, que eu quero orar por você, para que a sua mente seja conservada, limpa, para que essa palavra ela não se perca no percurso, mas para que ela acesse seu coração e destrona toda a fortaleza da mente. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui nessa noite reunidos mais uma vez, pedindo ao Senhor a tua graça e o teu favor, que o Senhor possa nos agraciar com a tua palavra, cujo teu Espírito já está entre nós. Nós pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados,
pelas nossas falhas e talvez pelas nossas distrações. Senhor, guarda a nossa mente, não permita que essas fortalezas malignas bombardeiem a nossa mente, setas inflamadas, informações malignas, possa ser destronada pelo poder da Tua palavra. Nós oramos para que nós podemos ter a mente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eleva a nossa mente cativa ao trono da graça, para que podemos ter a flexibilidade no coração e a mente ampliada para entender o que o Senhor quer comunicar conosco. Nós oramos e entregamos a nossa mente e o nosso coração ao Senhor, para que a Tua palavra nos transforme e nos ajude a compreender a Sua vontade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, pode tomar seu assento para a glória de Jesus. Então, como eu estava dizendo a vocês, que nós ouvimos falar a respeito da igreja de Éfeso, na sexta-feira, a pastora Pâmela ministrou no nosso coração, que foi uma igreja que foi fiel à palavra, mas porém se distraiu, perdeu o primeiro amor, mas na verdade não é perder, abandonou. E todo abandono na palavra original significa desfazer ou não dar importância. Talvez deixaram de dar importância ao amor e só deram atenção em conservar a palavra. É como eu já ensinei à igreja, o Espírito e a palavra caminham junto. Não tem como separar o Espírito da palavra, porque os dois geram vida para o mesmo destino. E a Bíblia diz que eles também deixaram as primeiras obras. As obras que eles deixaram também tinham um sinal e apontava também um destino. A igreja, ela precisa caminhar em obras, mas não é a obra que justifica a igreja ou que salva a igreja. Nós sabemos que nós somos salvos pela graça, fomos justificados pelo sangue de Jesus, mas eu faço a obra porque eu sou salvo, eu não faço a obra para ser salvo. Então a igreja, ela se distraiu quando ela tinha o primeiro amor em evidência e praticava as primeiras obras. A igreja de Esmínia, nós entendemos que ela foi uma igreja que também conservou a palavra e não negociou. E ela foi apontada uma direção para a sua vida, dizendo a ela: resiste o dia da aprovação. Porque a aprovação, ela chega para todo mundo. Você tem um barco que é a sua casa. Então preste atenção que esse barco a qualquer momento vai sofrer uma tempestade. Isso faz parte, é natural do percurso da vida. Mas porém nós só vamos resistir à tempestade se nós estiver ancorado em Cristo. Caso contrário, o nosso barco vai virar e o desastre vai acontecer com a nossa casa. Então nós sabemos que a igreja de Esmínia foi condicionada a perseverar no meio de uma grande perseguição. E o mais interessante é que essa perseguição, ela não aconteceu somente naqueles dias, como também acontece nos nossos dias. Sabe qual é o maior perigo da perseguição? É a distração. Porque quando você está para ser aprovado, você se distrai e é reprovado. A luta nos aprova com a perseverança. Isso aqui é chamado um computador espiritual. Se você se permitir que essa CPU entre em colapso, pelas fortalezas espirituais que nos bombardeia todos os dias, a nossa casa vai entrar em colapso. Isso aqui tem que ser preservado pela palavra. A palavra, ela criou o universo, o céu, a terra e tudo que nele existe. A palavra sustenta até hoje. Você imagine se você alimentar a sua mente com a palavra, ela vai ficar uma mente saudável, nutrida. Ela não vai se perder quando vier a aflição, a perseguição. Por que nós se perdemos? Porque a nossa mente se perde na luta. O problema está na mente. Aqui está onde você vence as suas guerras ou perde ela. Talvez você perdoa a primeira guerra, agora já chegou a segunda batalha, daqui a pouco vai enfrentar outra. E isso não para por aqui, é até que Cristo venha.
Então fala para o seu irmão do seu lado assim: suporta mais um pouquinho. Diga para ele de novo: suporta mais um pouquinho. Amém? Não desista não. A igreja saltando para Filadélfia foi uma igreja que perseverou no meio da fraqueza. Então você não vence quando você está forte, você vence quando você depende de Deus. Então não é porque você está bem espiritual que você vai vencer a próxima luta. Você só vai vencer a próxima luta em Cristo. Então em Cristo Jesus diz a Bíblia que nós somos mais que vencedores. Mas esse vencedor não significa que você resolveu a sua vida. Você venceu hoje para enfrentar uma nova amanhã. Amém? Então o que significa a palavra Filadélfia? Amor fraternal. Ou amor aos irmãos. Sabe por que essa igreja venceu? Porque ela amava com sinceridade. E ela também tinha um amor fraternal. Ela tinha uma comunhão mútua. Ela tinha um relacionamento único. Nada interferia a relação daquela igreja. A luta não conseguia interferir a comunhão daquela igreja. O desafio não conseguia interferir a relação entre os irmãos. Irmão, a relação revela a comunhão que você tem. Você imagina que se você não consegue ter comunhão com o seu irmão que você vê, como é que você pode ter comunhão com Deus que você não vê? Isso é contraditório, não é? Como é que eu digo que eu amo o meu próximo se eu não cuido dele? E como é que eu digo que eu amo a Deus e não consigo perdoar o meu próximo? Tem alguma coisa que está errada, não tem? Está contraditório, não está? A igreja de Filadélfia, ela não tinha mágoa de quem perseguia, ela amava quem perseguia. Sabe por que Estevão viu os céus abertos? Porque ele não olhou para as pedradas, ele olhou para o trono. Sabe por que nós não vemos o céu? Só sentimos as pedradas? Porque nós desviamos o olhar. Você não pode olhar para quem te persegue, você tem que só amar. Porque se você olhar, você vai criar o senso de justiça. E toda justiça aplicada pelo homem é considerada por Deus como trapo e farrapo de imundiça. Você acha que você está na sua razão. E toda a razão leva você a perder a paz. Quem não anda na razão anda em paz. Diga para o seu irmão do seu lado: quer andar em paz? Viva que nem a igreja de Filadélfia. Ama. Só ama. Anda que nem a igreja de Filadélfia. E eu acredito que dentro desse campo espiritual que nós vivemos hoje de forma tão interessante, a igreja de Filadélfia era uma igreja sem glória terrena, mas reconhecida no céu como uma igreja poderosa. Às vezes nós queremos ser aplaudido, ou aceito, ou compreendido na terra, de vez de a gente procurar, a gente saber o que Deus pensa de nós. Às vezes nós perguntamos para o irmão: e aí, irmão, o que você tem, como é que você está? E aí o irmão está esperando a resposta: estou ruim, cara, não estou legal, né? Estou passando por uma situação. E aí quando a gente olha para a situação do irmão, a gente sabe que o irmão está numa situação difícil. Mas se ele fazer como Davi: elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Ele vai ouvir assim: o socorro que você precisa vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não falha, Ele é justo, Ele é infalível. Talvez nós estamos procurando o recurso da terra, se nós temos provisão do céu. Porque a gente sempre espera do outro aquilo que só Deus poderia fazer por nós. A igreja de Filadélfia, ela não esperava algo terreno, ela sempre tinha provisão do céu. Porque ela era uma igreja desconhecida, pequena,
mas ela era grandiosa no mundo espiritual. É como nós olhamos para Daniel quando ele termina de fazer a oração e o anjo ele é retido no mundo espiritual. O anjo mensageiro vai trazer a mensagem, mas ele fica retido. Daniel capítulo 10. Logo após esse anjo ficar retido no mundo espiritual, o príncipe da Pérsia, ele retém a resposta que Daniel orou. Deus envia reforço, Miguel desce, que representa o guardião de Israel, o que preserva a cidade de Jerusalém. Por isso que Jerusalém ele está em volta a Israel dos grandes inimigos, mas ninguém consegue tomar Israel, porque o guarda de Israel não dorme e não vacila. Esse mesmo guarda guarda a sua vida. A resposta veio a Daniel. E sabe qual foi a resposta? Daniel, homem muito amado por Deus, desde o primeiro dia que você orou, Deus ouviu a sua oração. Sabe por que nós não temos talvez a provisão de Deus? Porque nós estamos buscando o recurso da terra. A igreja de Filadélfia buscava recurso do céu. Diga para o seu irmão do seu lado, o seu recurso vai vir do alto. Diga para ele de novo, não se preocupe. Descansa seu coração. Deixa a ansiedade para lá. Deixa a preocupação para lá. Jesus nos ensinou a não andar ansiosos com o há de comer, ou beber, ou vestir. Vamos ficar tranquilos, vamos aguardar no Senhor, vamos nos posicionar e ser obediente à palavra, não tem como dar errado. Se você obedecer à palavra, não tem como dar errado. Nós vamos olhar que o versículo de número 7 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo, verdadeiro e que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre. O santo fala e o verdadeiro se revela. O que possui a chave de Davi. O que possui a chave de Davi é um símbolo de autoridade suprema. Diga comigo, a autoridade suprema é Cristo Jesus. Símbolo para o judeu. O símbolo da chave de Davi é um símbolo de governo messiânico. É Cristo, a autoridade suprema. Ele abre e ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre, porque ele decide e é ele que conclui a sua própria decisão. A autoridade suprema, a chave está na mão dele. É ele que decide. Se você se permitir ele direcionar a sua vida, não tem como dar errado. Ele não falha. Seu pastor pode falhar, mas o supremo pastor, o bispo das almas, o Cristo vivo, ele não falha. Toda a autoridade foi dada a ele. É ele que constitui reis, porque ele é rei dos reis. É ele é o supremo. No tribunal de Cristo não há injustiça. Ele vai julgar as nações. Ele é o justo juiz. E ele também é advogado. Nós precisamos confiar na sua justiça. Confiar na sua palavra. Jesus é reconhecido como o supremo pastor, bispo das almas. O apóstolo Pedro, ele vai descrever que Jesus é o supremo pastor. Ele é o bispo das almas. Jesus não falha. E é tão interessante que essa chave também representa a soberania absoluta de Cristo.
sobre o destino eterno das nações. É Ele que abriu a porta da graça. E é Ele também que abriu a porta do juízo. Do mesmo Cristo que jorra a graça, também jorra o juízo. É Ele que julga. Eu costumo dizer que o homem não tem poder para julgar outro homem, porque Deus não nos deu poder para julgar. O poder que o Senhor nos deu é para pregar a palavra. Nós pregamos a palavra com poder e autoridade no nome de Jesus. Mas quem vai julgar você é Cristo. É Cristo. Diga para o seu irmão do seu lado assim, ó: Cristo é o justo juiz que vai julgar as nações. É Ele que vai julgar as nações. Tem um texto no livro de Apocalipse que eu gosto de mencionar, fala a respeito do juízo final. Está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 20, o verso de número 11, que vai descrever o juízo final. À medida de como nós vamos compreender o texto dentro do contexto que João recebeu a revelação. João estava numa era imperial, onde os reis governavam, e ele reconhece que dentro da Constituição Celestial, Cristo, Ele é o Rei dos Reis. Ele é o governo supremo que irá julgar as nações e as suas obras. Então, quando nós olhamos esse juízo final, ninguém vai escapar dele. Por isso que nós vivemos hoje aqui, em busca de obedecer a palavra, que é a nossa única esperança. É obedecer a palavra para que quando chegar o meu dia, de eu partir dessa terra, os anjos levar a minha alma diante do Senhor, eu posso ser justificado pelo justo juiz, que é Cristo. Porque desse dia, Filadélfia não escapou. Mesmo que Filadélfia estava vivendo nesse amor fraternal, ela recebeu a carta. Olha comigo o versículo de número 8. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha e não negou o meu. A Bíblia diz que se nós confessar Jesus diante dos homens, Ele também nos confessará diante de Deus. Então você imagine que a igreja de Filadélfia, ela não foi aprovada porque ela tinha um monumento histórico. Ela era uma igreja grande que possuía bens, vivia com famas. Não. Ela foi aprovada porque ela não negou a palavra e nem o nome do Senhor. Então ela foi reconhecida no céu como uma igreja aprovada. E qual igreja nós estamos se tornando? Uma igreja aprovada ou reprovada? Devemos fazer essa reflexão, porque a qualquer momento o cetro de justiça de Jesus vai ser apontado para a igreja. Pedro diz que o juízo começa pela casa de Deus. Por quê? Porque é nós que decidimos obedecer a palavra e praticá-la. Será que nós estamos vivendo em amor ou como juiz? Como nós estamos vivendo? Em amor ou em juízo? Diga para o seu irmão do seu lado: o justo juiz te deu o direito de julgar ou te deu o dever de amar? O amor fraternal dessa igreja constrangeu quem estava em sua volta. Por isso que o Senhor colocou diante dela uma porta aberta. Mas não é uma porta que os políticos abriram de forma, vamos defender a igreja, ou uma porta aberta que livrava a igreja do cativeiro. Não. Foi uma porta aberta
para que através dessa igreja, do exemplo dela, fosse anunciado o evangelho de Jesus Cristo. Porque por alguns minutos ou momentos nós podemos descrever que essa porta nós poderíamos descrever de diversa forma. Foi um livramento, foi uma porta do escape. Mas na verdade essa porta aqui, biblicamente dizendo, foi uma porta para que o evangelho fosse pregado através do testemunho da igreja de Filadélfia. Esse testemunho correu toda a Ásia Menor, estabelecido na Turquia. Chegou em toda a Ásia Menor que existia uma igreja que não negou o nome de Jesus e nem a sua palavra. Como é que nós devemos viver? Você viu aqui a cena que aquela jovem que estava adorando a Deus foi impressionada a negar o nome de Jesus, ou ela morreria? O que ela decidiu? Negar ou morrer pelo nome de Jesus? Vou dizer uma coisa para você, talvez você está dizendo assim, está longe disso acontecer no Brasil, porque o Estado é laico. Toda libertinagem ou liberdade, ela vem depois desse acesso, uma perseguição. Pode ter certeza disso. O que nós vemos acontecer em outros países, nós achamos que nunca vai acontecer aqui conosco. Queridos, por amor a Jesus, nós precisamos ser fiel. Nós precisamos ser fiel. Porque somente aquele que for fiel até a morte, diz a Bíblia, que Ele vai nos presentear com a coroa da vida. Talvez vai custar a minha vida, vai custar meu sorriso, vai custar minha família, não tem problema. Nós precisamos ser fiel à palavra do Senhor e ao Senhor. Consequentemente, nós vemos que o versículo de número 9 vai dizer assim, veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás, que se dizem ser judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que prostem aos seus pés e reconheça que eu o amei. Diz o Senhor à igreja de Filadélfia: conheço suas obras, sei que você tem pouca força, mas não negou o meu nome. O que agradou o Senhor não foi a força constitucional, não foi a denominação, mas foi o coração que a igreja de Filadélfia tinha. Um coração sincero e verdadeiro ao Senhor. Que por mais que ela estava com pouca força, mas ela não negou o amor que ela tinha pelo Senhor. Ela não negou quem Cristo é e o que Cristo fez. Mesmo com pouca força, você chegou até aqui. Mesmo querendo desistir, mas você chegou. Mesmo desanimado, mas você chegou. Eu não posso parabenizar você agora, porque você vai receber uma coroa da vida. Eu não posso parabenizar você agora, por quê? Porque ainda não acabou. Ainda nós temos um caminho a fazer. Mas uma coisa eu posso dizer: suporta mais um pouquinho. Com dor, chorando ou sorrindo, enfermo, com necessidade, não importa, continua, porque no final vai valer a pena. Você vai ser recepcionado por Cristo, é Ele que vai te recepcionar na glória. Quando os portões eternos se abrir, não vai ser um anjo, vai ser o Cristo, que vai receber uma igreja que venceu. Porque ao vencedor, daqui a pouco nós vamos ler, que ao vencedor, ele receberá um novo nome. Ao vencedor, ele se tornar
vai se tornar a coluna do santuário de Deus. Com esse novo nome você não será mais um visitante, você vai ser alguém permanente. Amém? Você crê nisso? Essa fidelidade significa fidelidade silenciosa. A porta aberta é uma porta de escape para que o evangelho continue sendo pregado. A sinagoga, ela representa para os judeus lugar de ensino, Assembleia dos Santos, para se reunir, para mencionar a palavra e adorar a Deus. Mas quando ela se torna a sinagoga de Satanás, ela se torna um lugar de divisão, de distração e distorção do verdadeiro ensino. Por isso que Jesus disse assim: eu sei quem é o falso e também sei quem é o verdadeiro. Então entenda uma coisa: para que aquela igreja que estava dentro da igreja se tornasse sinagoga de Satanás, é porque foi Jesus que discerniu que ela não era a verdadeira. Ela era uma falsa igreja envolvida com a verdadeira igreja. Querido, dentro de uma igreja sempre existe outra igreja. Jesus disse que nos últimos dias é Ele que vai separar o joio, não é eu, é o Supremo Pastor. Ainda há esperança para o trigo e para o joio, depende da minha decisão. O que eu vou decidir hoje? O que eu vou decidir, vai decidir a partir daquilo que eu permiti a palavra fazer em mim. Porque o que eu decido hoje pode se tornar minha morada amanhã. É o que eu decido hoje, pode se tornar minha morada amanhã. Então, quando nós lembramos dessa sinagoga, nós vemos que sinagoga ela tem um grande sentido para a igreja. Quando o Senhor diz, eu o amei, não foi por mérito próprio da igreja de Filadélfia, foi porque ela guardou a palavra e não negou o nome de Jesus no meio da aprovação que Satanás promoveu contra a igreja. Foi no meio da aprovação que a igreja não negou o nome de Jesus Cristo. Talvez você não quer ser aprovado, porque você não quer passar pela prova, mas é a prova que te aprova. É aí que você se torna um cristão verdadeiro. Porque se você olhar para todo o contexto da igreja, ela foi perseguida desde o início. Você não vai ser poupado, porque o apóstolo Paulo, quando ele descreve a carta para os irmãos em Roma, ele disse assim: se Deus não poupou nem o seu próprio filho, por que vai te poupar do seu sofrimento? Por quê? Cristo sofreu? Então talvez a perseguição vai te aprovar. O que deu errado para você vai te ensinar a fazer o certo. Mas não desista. Está dando tudo errado? Começou bem, está dando errado? Vamos refazer a rota, mas não desista. Porque talvez é mais fácil desistir do que perseverar. E às vezes a gente quer fazer o caminho mais fácil. A gente quer fazer um atalho de vez de continuar no caminho das vias dolorosas da nossa vida. Então talvez a gente vai nos questionar: se eu fiz tudo certo, por que está dando errado? Talvez não é isso que a gente fala, mas eu fiz tudo certo, por que está dando errado? Não significa que você fez o certo, que foi o verdadeiro. Nós precisamos separar o certo do que é verdadeiro. Talvez você fez o certo, mas talvez faltou falar a verdade. E aí vem uma situação que quer fazer você falar a verdade. E isso vai mudar toda a sua história. Então diga para o seu irmão do seu lado: é melhor falar a verdade do que manipular você com o engano. Quando a palavra de exortação foi preservada, protegeu a igreja da distração, do conformismo e da naturalidade espiritual que a igreja viveu de forma tão mecânica, ao ponto da igreja nem perceber que ela estava sendo sequestrada pela distração. A distração rouba a comunhão,
A distração, ela rouba a relação, porque está dando tudo certo. Você pode ver que quando as coisas estão dando errado, nós oramos mais, não é? Hã? Saiu o diagnóstico, vamos para o joelho. Estou com saúde, ô glória, vamos festejar e comer pizza. É assim ou não é? Porque infelizmente a nossa característica é de festejar, não de viver um luto de forma especial. Tem coisas que acontecem na nossa vida que parece que nós fizemos errado, mas não é porque fizemos errado, é porque Deus quer nos ensinar. E parece que a gente não estamos prontos para aprender, porque parece que a gente já conhecemos tudo. Ninguém conhece tudo. Talvez as lágrimas que eu vou derramar hoje à noite vai me ensinar a me tornar alguém melhor. A igreja de Filadélfia, ela perseverou, porque ela decidiu amar. Irmão, quando você estiver fraco, vai ter alguém que vai estar forte para te ajudar. A igreja de Filadélfia, ela representou uma unidade mútua. Ela não se permitiu ser interferida, porque ela decidiu amar. A comunhão, ela gera proteção para o corpo de Cristo. Diga para o seu irmão do seu lado, não me deixa. Diga para ele, não me deixa. Eu preciso de você. Se você me deixar, eu vou ficar muito triste. Eu te amo. Juntos vamos para o céu. Igreja de Filadélfia, vamos vencer a provação. Ela bateu na sua porta e na minha, mas juntos vamos para o céu. No céu não tem distinção de raça. No céu não tem distinção de igreja. A igreja da parede preta, a igreja da parede azul, a igreja que não tem placa, a igreja que não tem pastor, a igreja que não tem lâmpada. Ixi, tem tanta igreja, irmão. Lá não vai ter distinção. Um dia fizeram uma pergunta. Se não me falha, foi para John Wesley, se não me falha a memória. Lá no céu vai ter distinção de placa? Ele respondeu, mas que pergunta é essa? Sabe por quê? Porque desde aquela época, os homens viviam pela denominação, não pela obra de Cristo. E ele respondeu, lá não vai ter uma denominação, só vai existir um trono. E é Ele que reina sobre a igreja. Só vai ter um trono. E é Ele que reina sobre a igreja. Aqui talvez eu quero levantar um trono e sentar nele e dizer assim, ah lá, os meus súditos. Pastor besta, beberrão, glutão, que vive pelo estômago. Nós precisamos entender que o amor fraternal, ele abre caminho e libera destino. Mesmo com pouca força, você não pode desistir. Você vai olhar para o lado e vai ver alguém que pode te dar força. E você vai continuar o caminho. Vamos encerrar a mensagem no versículo de número 12, que vai dar para nós um norte da mensagem. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. E dali ele jamais sairá. Dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Coroa identifica que nós vencemos. Coroa identifica que nós vencemos. Jesus promete fazer em nós, ou de nós,
uma coluna do santuário, que significa que fomos firmes até o fim. Escreveu o nome do meu Deus, que representa a propriedade irrevogável. Nome da cidade de Deus, que significa morada eterna, a nova Jerusalém. Amém? Então o que eu quero dizer para você? Fica firme. Mesmo quando tudo estiver dando errado, fica firme. Não desista. Porque tem coisas que você não viveu ainda da parte de Deus, que Ele separou para você viver. Amém? Se coloque de pé comigo. Coluna do santuário de Deus, se coloca de pé comigo. Homens e mulheres firmes, que mesmo diante da aprovação não negou o nome do Senhor e conseguiu chegar até aqui. A Juliana vai passar por aí distribuindo para você uma carta. Você não vai abrir aqui, você vai abrir lá na sua casa. Você percebeu que só tem 6 cartas aqui? Porque a 7ª carta foi escrita para você. E você vai abrir na sua casa. Por isso que foi separado para você essa carta. E para mim também, eu quero uma, porque eu não sei o que está escrito. E eu preciso saber o que está escrito aí. Eu acredito que é uma carta de Deus para você e para sua família. Amém? Então, nós olhamos para dentro desse contexto. A Bíblia vai dizer assim no final do contexto: aquele que tem ouvido o que o Espírito diz às igrejas. Então dê ouvido ao que o Espírito ministrou ao seu coração. Deixe o Espírito continuar ministrando o seu coração. Filadélfia do Senhor. E eu não estou falando que você é a Filadélfia porque você não errou. Você é Filadélfia porque você errou, mas não negou o nome do Senhor. Filadélfia de Cristo. O Senhor te escolheu. O Senhor fez que você ficasse firme até aqui. Filadélfia de Cristo. O Senhor fez que você não desistisse na caminhada. Filadélfia, você permaneceu quando as pedradas estavam doendo. Filadélfia, você resistiu quando você estava em solidão. Filadélfia, você permaneceu quando você estava sendo perseguido. Filadélfia, você não desistiu quando você se sentiu sozinho. Filadélfia, permaneça até o fim, porque você será coroado de uma coroa de glória eternamente. Amém? Você pode aplaudir Jesus, Filadélfia. Vai, Filadélfia, até o fim. Vai, Filadélfia, vencedores. Há uma coroa de glória que te espera. Você vai ser recepcionado pelo próprio Cristo. É Ele que te prometeu uma coroa de glória. Amém, Filadélfia. Tem alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar com Jesus Cristo? Tem alguém aqui que se perdeu no caminho e quer voltar para o Senhor? Tem alguém que quer levantar a sua mãozinha para eu te conhecer, para eu poder orar por você? Tem alguém aqui no nosso meio? Tem alguém aqui no nosso meio que quer se reconciliar com Jesus? Tem alguém? Não tem ninguém? Tem alguém que quer confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Não tem ninguém? Aparentemente todos são cristãos no Senhor, hein? Deixa eu dizer para você, não existe cristão sem cruz. E não existe cruz sem Cristo. A nossa maior marca é que nós vivemos essa redenção no Senhor. Estamos pregando para uma igreja chamada Filadélfia, amém? Para a glória de Deus. Então nesse exato momento nós iremos cear ao Senhor. Nós iremos participar do corpo e do sangue de Jesus. A Filadélfia, ela foi até o final. Por isso ela partiu o pão e degustou da salvação por meio da palavra do Senhor. Então nesse exato momento os irmãos vão servir você. Deixa eu dizer para você uma coisa, não se constranja.
Santa Ceia não é para santarrão, é para pecador que se arrepende. Santa Ceia não exclui o pecador do corpo. Santa Ceia, ela inclui o pecador que se arrependeu, o pecador que desistiu do pecado e decidiu viver para Cristo. Porque você não pode fazer desse momento uma banalização. Vou tomar só para dizer que eu faço parte. Não faça isso. Coloca na sua consciência que esse momento é o momento que Cristo deixou para a igreja, dizendo assim: na noite que eu fui traído, eu peguei o pão, dei graça, partiu e disse: esse é meu corpo, que foi moído em favor de vós. Não foi uma coisa banal, foi uma coisa de consciência. O sangue derramado foi um sofrimento mútuo, foi o maior ato de amor. Então faça isso com consciência. Eles vão servir todos vocês. Se você não se sentir que você quer fazer parte, não se constranja. Não é vergonhoso. Ninguém vai te olhar com os olhos de juízo. Nós vamos ter compaixão e vamos continuar te amando, porque nós entendemos que Filadélfia decidiu amar. Amém? Então, a Bíblia descreve que muitos estavam fracos e doentes. 1 Coríntios capítulo 11, verso 27. Que muitos estavam fracos e doentes, porque fazia desse momento um ritual, não um memorial. Isso não é um ritual, queridos, é um memorial do que Cristo fez por nós. Então faça parte desse momento com a consciência limpa, porque Deus tem algo para fazer em você. Amém? Então pode servir a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Examine. Nasci, errei, a bagagem do passado eu carreguei e me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Esse momento é um momento crucial. Quero pedir a você que se concentre 100% no seu lugar. Examine a sua vida. Não se distraia, a Filadélfia do Senhor. Faça isso em adoração mesmo. Mas se concentre no Senhor. Errei, a bagagem do passado eu carreguei. Estou preso por erros que cometi. Era eu condenado, era eu condenado.
Babá sou eu, babá sou eu. Ele foi julgado, condenado, crucificado em meu lugar. Tudo sofreu em meu lugar. E o véu foi rasgado, e o véu foi rasgado. E eis que o cordeiro que foi crucificado ressurgiu como um leão. Eu sendo pecador, babá sou eu, babá sou eu. Era eu, condenado era atrativos.